Estamos começando mais uma conferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. O tema da série Panorama Cursos de hoje é Panorama do Processo de Conhecimento na Fase Recursal. O conferencista é o professor Magno Federici Gomes, professor da quinta disciplina deste curso de especialização em Direito Processual Civil. O professor Magno Federici Gomes é doutor em Direito pela Universidade de Deusto, na Espanha, mestrando em Educação pela PUC Minas, professor adjunto da disciplina de Direito Processual Civil 2 e coordenador do Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas na Unidade São Gabriel, professor titular da Faculdade de Direito Padre Arnaldo Jansen, advogado militante. Essa videoconferência faz parte do curso à distância de especialização em Direito Processual Civil. Professor Magno, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Obrigado, Rosane. É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre os recursos e nós vamos dar um panorama sobre a fase recursal do processo de conhecimento. Nós já tivemos uma videoconferência anterior falando sobre o processo de conhecimento em primeiro grau de jurisdição e apresentamos o procedimento comum ordinário e sumário. Quando a gente fala em recurso, o recurso é um remédio processual colocado à disposição das partes para impugnar decisões judiciais. Ele objetiva a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de tais provimentos judiciais e impedem a coisa julgada, induzindo ainda a litispendência e evitam também a preclusão. Quando a gente fala em recurso, a natureza jurídica dos recursos ela é discutida pela doutrina, mas nós temos que o recurso nada mais é do que um prolongamento do direito de ação manejado anteriormente. E nós sabemos que direito de ação é um direito público subjetivo de deduzir uma pretensão em juízo. Então, se a parte ajuiza um processo de conhecimento em primeiro grau de jurisdição, ele tramita segundo um procedimento previsto no Código de Processo Civil, e eu tenho uma decisão final que me é prejudicial, cabe recurso contra essa determinada decisão. E interposto o recurso contra essa sentença, prolonga-se o direito de ação manejado anteriormente. Dessa forma, enquanto estiver tramitando o recurso perante o tribunal, caso a parte autora venha ajuizar a mesma identificação entre as mesmas partes, com mesmas causas de pedir e mesmo pedido, enquanto a apelação está no tribunal, o juiz estará autorizado a extinguir o segundo processo sem resolução de mérito em virtude da litispendência. Agora, entende-se também que o recurso é um ônus processual. E como ônus processual, ele não é uma obrigação. Ele é uma faculdade da parte em interpor ou não aquele recurso. Agora, se a parte abre mão da interposição do seu recurso, ela terá que arcar com os prejuízos da sua não interposição. E por isso é ônus. Nós estamos falando que recurso sendo ônus, ele é faculdade mais aceitação de prejuízo. Ora, quando a gente fala em recursos, eles visam impugnar provimentos judiciais. E a gente sabe que, de acordo com o artigo 162 do Código de Processo Civil, os provimentos judiciais são, parágrafo 1º, sentenças, que são aquelas que incidem nas hipóteses do 267 e do 269, ou seja, com ou sem resolução de mérito. Nós temos as decisões interlocutórias, que são os atos do juiz que decidem questão incidente no curso do processo, sem pôr fim ao processo. E nós temos os despachos, antes chamados de despacho de mero expediente, que hoje em dia, pelo próprio artigo 162, parágrafo 3º, os despachos são simplesmente despachos. Os despachos são aqueles que determinam o trâmite material do processo, e por não deterem qualquer conteúdo decisório, eles são irrecorríveis por força do artigo 504 do Código de Processo Civil. Então, nós temos o seguinte, o que o recurso ataca? O recurso ataca as decisões interlocutórias, as sentenças e os acórdãos. Os acórdãos como atos colegiados dos tribunais, que também possuem o mesmo conteúdo do 267 e 269. Ora, quando a gente fala na finalidade do recurso, nós temos o seguinte, os recursos objetivam a reforma das decisões,
a invalidação das decisões, o esclarecimento e a integração. Quando nós falamos em reforma, a gente alega que nessa decisão houve um erro injudicando. Erro injudicando seria a má aplicação da lei ou a má interpretação das provas. E, por isso, se pede reforma como um pedido recursal. A invalidação seria um erro no procedimento aplicado. E, por isso, seria um erro in procedendo a fundamentação desses recursos. Quando a gente fala de erro in procedendo, esses erros in procedendo se subdividem em vícios intrínsecos e vícios extrínsecos. Vícios intrínsecos seriam aqueles vícios no procedimento que ensejam nulidade relativa e, por isso, devem ser alegados na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos. Os vícios extrínsecos seriam aqueles que ensejam nulidades processuais absolutas, não passíveis de preclusão. Como, por exemplo, uma ausência de citação no processo de conhecimento, a ausência de intimação do Ministério Público, a falta de fundamentação de uma decisão. Nesses casos, pode-se interpor o recurso, mas objetivando-se a invalidação da decisão. E na hipótese de invalidação, quando o tribunal conhece do recurso e dá provimento a esse recurso, ele anula a decisão e determina o retorno dos autos para o juízo que proferiu a decisão, que a gente chama de acó, que é o prolator da decisão impugnada, para que ele profira nova decisão sobre a mesma causa. Agora, quando a gente fala de reforma, em qualquer hipótese aplica-se o artigo 512 do Código de Processo Civil, ou seja, o tribunal, dando ou negando provimento ao recurso, ocorrerá o que a gente chama de efeito substitutivo, ou seja, a decisão proferida pelo tribunal substitui a proferida pelo órgão acó. Então, reforma não se devolve o processo para primeiro grau para se decidir novamente, porque o acórdão sempre vai prevalecer em face da decisão anteriormente proferida. Enquanto que, em invalidação, no caso de anulação da decisão, o que acontece? O processo fica manco e deve ser devolvido o processo ao primeiro grau ou ao segundo grau, caso o STJ ou o STF venham a invalidar a decisão, para que o órgão acó profira nova decisão, corrigindo o vício ou o erro improcedente. Quando nós falamos de pedido de esclarecimento da decisão, esse pedido é exclusivo de um recurso específico, que é o de embargo de declaração. Só que para caber esclarecimento da decisão, a decisão tem que possuir dois vícios, dois tipos de vício, ou um ou outro, que seria o vício de contradição, ou seja, ela é oposta dentro de si mesma, ou o vício de obscuridade, ou seja, ela é inteligível, não é possível entender o que consta na decisão. O quarto e último pedido recursal seria o pedido de integração da decisão. E quando a gente fala de pedido de integração da decisão, nós falamos que a decisão é incompleta, que ela é omissa, e por isso também cabem embargos declaratórios para completar ou integrar essa mesma decisão. Então, quando a gente falou no início dessa videoconferência que recurso é remédio processual colocado à disposição das partes para impugnar decisões judiciais, o objeto dos recursos são as decisões judiciais. E o objetivo dos recursos são a reforma, em caso de errores injudicando, a invalidação nos casos de errores improcedendo, o esclarecimento ou a integração nos casos de vícios de obscuridade, contradição ou omissão. Evita a litispendência, quer dizer, induz, mantém a litispendência, mas evita a preclusão e a coisa julgada. Agora, quando a gente fala de preclusão, preclusão é a perda de direito de praticar determinado ato processual. Essa perda do direito de praticar determinado ato processual pode ocorrer em 4 hipóteses. Ela pode ser uma preclusão temporal, quando a parte perde esse ato processual, o direito de praticar o ato processual, em virtude do decurso do prazo. Ela pode ser lógica, quando a parte pratica ato incompatível com a realização daquele ato recursal. Ela pode ser consumativa quando a parte já praticou o ato processual e ela não pode praticar 2 vezes o mesmo ato processual. E ela pode ser ainda, segundo o professor Humberto Teodoro, pró-judicato. E a preclusão pró-judicato seria a preclusão dos atos do juiz.
Ou seja, uma vez publicada uma decisão, de acordo com o artigo 463, o juiz cumpre e entrega a prestação jurisdicional, e ele só pode alterar a sua decisão em 3 hipóteses. Para corrigir erros materiais ou de cálculo, nas hipóteses de embargos de declaração, existindo vício de omissão, obscuridade ou contradição, e na terceira hipótese, quando for interposto um recurso que seja dotado ou possibilite o que a gente chama de juiz de retratação. Ou seja, que o juiz se retrate, volte atrás e mude a própria decisão. Em todas as outras hipóteses, é impossível ao juiz proferir 2 decisões sobre o mesmo caso, salvo essas exceções, e quando ocorre o que a gente chama de invalidação da decisão antes proferida. Seguindo, quando a gente fala de coisa julgada, o conceito de Liebman é muito claro. Coisa julgada é a imutabilidade do comando contido na decisão. E a imutabilidade incide na parte dispositiva, porque a parte dispositiva da sentença é a decisão propriamente dita. A coisa julgada, ela possui 3 tipos de coisa julgada. São de 3 formas. Pode ser uma coisa julgada formal, que incide nas sentenças ou acórdão sem resolução de mérito, que uma vez transitado em julgado, impede o prosseguimento do feito dentro da mesma relação jurídica, mas não obsta o ajuizamento de nova identificação. Pode ser uma coisa julgada material, que é aquela que resolve a controvérsia entre as partes. Essa coisa julgada material, ela impede o prosseguimento da ação dentro da mesma relação jurídica ou impede o ajuizamento de nova identificação, porque a questão já foi solucionada. E pelo Estado Democrático de Direito, pelo princípio da segurança jurídica, as decisões judiciais com força de coisa julgada material não podem ser discutidas novamente, salvo nas hipóteses de ação rescisória ou de relativização da coisa julgada, que são restritíssimas as hipóteses de cabimento. Por fim, existe na doutrina o conceito de coisa absolutamente julgada, ou seja, é aquela coisa julgada material passado o prazo da ação rescisória. Se passou o prazo da ação rescisória e não é hipótese de relativização da coisa julgada, quando já existe decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade de determinada lei que foi aplicada naquela sentença, o redondo vira quadrado. E a gente sabe que o nosso ordenamento jurídico convive com a sentença injusta, ou seja, amparada pela coisa julgada material. Então, nós temos atualmente em voga o que a gente chama da teoria da relativização da coisa julgada. E a relativização da coisa julgada está sendo bastante discutida atualmente. Alguns entendem que, retirados os casos de decisão do Supremo, não há hipótese de relativização. Agora, esse entendimento, ao meu ver, deve prevalecer. Porque, como foi dito, e já é dito também pelo Nelson Nery Jr., o ordenamento jurídico, pelo princípio da segurança, deve garantir a existência de uma sentença injusta, em alguns casos, e respeitada a norma legal. Mas esse não é o tema dessa palestra, dessa conferência. Nós estamos falando de panorama da fase dos recursos, ou seja, do processo de conhecimento em 2º e 3º grau de jurisdição. Terceiro entre aspas, mas quando a gente fala em tribunais superiores, a gente pode, na prática, chamar de 3º grau de jurisdição. Na prática. Nós temos que falar agora a diferença entre juiz de admissibilidade e juiz de mérito dos recursos. O juiz de admissibilidade dos recursos é a verificação pelo tribunal ou pelo órgão acor do preenchimento de todos os pressupostos recursais, de todas as condições de ação e de todos os pressupostos processuais. Caso seja verificada a inexistência de algum desses pressupostos, de alguma dessas condições de ação, qualquer uma delas, porque é uma questão de ordem pública, o tribunal ou o juiz acor, se for decisão monocrática, está autorizado a negar seguimento ao recurso, quando a decisão é monocrática. E o tribunal pode negar seguimento ao recurso quando o relator impede que ele siga o seu processamento até a sessão de julgamento. E o órgão colegiado pode não conhecer desse recurso. Isso é uma forma de extinção anormal dos recursos.
E além do juízo de admissibilidade negativo, como extinção anormal, nós temos também a possibilidade de desistência do recurso, quando a parte que interpôs esse recurso, ele desiste do recurso antes da sua análise de mérito. O juízo de mérito do recurso é aquele que incide sobre o pedido recursal, aqueles que eu já falei aqui hoje. Ou seja, o pedido de reforma, de invalidação, de esclarecimento ou de integração da decisão. Porque o pedido de mérito é o pedido com relação à extensão, o âmbito e a pretensão. E a pretensão são os próprios pedidos recursais. Âmbito, porque o recurso pode ser total ou parcial. Você não precisa recorrer de toda a decisão. Se você aceita parte do seu prejuízo, esse recurso é parcial. Agora, quando a gente fala de extensão, é o que a gente chama de efeito extensivo dos recursos. Ou seja, se o recurso de um dos litisconsortes vai aproveitar aos demais. E como a gente verifica isso? A gente verifica através do artigo 509 do Código de Processo Civil. Ou seja, se a fundamentação de um recurso vai aproveitar o outro, ou se a alegação de uma das partes aproveita a outra, haverá o que a gente chama de efeito extensivo dos recursos. Quando a gente falou de juízo de admissibilidade, nós falamos que seria a verificação dos pressupostos recursais. Os pressupostos recursais se subdividem em pressupostos recursais genéricos e específicos. Os genéricos são aqueles inerentes a todos os recursos e os específicos são aqueles inerentes a cada recurso em espécie. Quando a gente fala de pressupostos recursais genéricos, nós falamos, primeiro, dos objetivos, ou seja, daqueles previstos em lei. O primeiro deles é a previsão legal. O recurso pelo princípio da taxatividade deve estar expressamente previsto em lei federal. O segundo seria o princípio da adequação ou do cabimento. Contra determinado tipo de decisão, somente cabe um único recurso por vez. Eu não posso utilizar dois ao mesmo tempo. O terceiro seria a forma legal de interposição. Eu tenho que respeitar o que o Código de Processo Civil determina na hora de interpor o recurso, sob pena de irregularidade formal. O quarto seria o pressuposto recursal da tempestividade. Eu tenho que interpor o recurso dentro do prazo legal, sob pena de intempestividade ou extratemporaneidade do recurso. O quinto pressuposto recursal genérico objetivo seria o preparo, que é o pagamento dos portes de envio e retorno dos autos, mais as custas processuais. Na eventualidade do não pagamento de algum desses portes ou de qualquer das custas processuais, esse recurso pode ser considerado deserto. Se o preparo é insuficiente, o juiz deve abrir vista de 5 dias para a complementação do preparo, a teor do artigo 511. Agora, se o preparo é inexistente, o juiz, a COR ou o tribunal podem, de plano, negar seguimento ao recurso em virtude da deserção. Quando a gente fala dos pressupostos recursais genéricos subjetivos, são aqueles inerentes às partes. E nós temos dois. O primeiro deles é a legitimidade, prevista no artigo 499. A parte vencida, o membro do Ministério Público ou o terceiro prejudicado podem recorrer das decisões. Agora, quando a gente fala de parte vencida, é aquela que está dentro da relação jurídica processual, né? E o Ministério Público ele pode recorrer seja quando ele é parte, seja quando ele é custos legis, ou seja, interveniente. Já o terceiro prejudicado, a gente fala que ele pode recorrer quando ele demonstra um nexo de interdependência entre o direito dele e a relação jurídica submetida ao processo. Ou seja, o terceiro prejudicado seriam aquelas hipóteses de assistentes litisconsorciais, aquelas pessoas que não são parte no processo, mas em virtude do direito material, elas terão que responder pela sentença que foi proferida, ou pela decisão interlocutória, ou acórdão, obviamente. Quando a gente fala em interesse recursal, que seria o segundo pressuposto recursal genérico subjetivo, nós falamos do prejuízo, do gravame, da sucumbência. E existem diversas modalidades de sucumbência. E como não posso me alongar no tema, eu não vou tratar nem da sucumbência recíproca, paralela, múltipla, reflexa, total e assim por diante. Mas existem diversas formas de sucumbência. Mas qualquer uma delas autoriza a interposição do recurso. Humberto Teodoro fala que
existe também o que a gente chama de ato obstativo do direito de recorrer. Ou seja, se a parte renunciou ao direito de recurso, ela não poderá mais recorrer. Humberto Teodoro fala também que se a parte fez um acordo dentro dos autos que posteriormente veio a ser homologado pelo juiz, ele também tem um ato obstativo do direito de recorrer. Contrariamente, eu entendo que se a parte entabulou um acordo dentro dos autos, ela não tem interesse de recorrer porque ela não tem prejuízo. Agora, alegar eventuais nulidades no acordo, erro, dolo, coação, isso não pode ser argumentado em fase de recurso, porque não existe possibilidade de produção de prova em apelação. Salvo na hipótese do artigo 517, quando a prova é exclusivamente documental e trate-se de fato que não pôde ser alegado, em virtude de um caso fortuito ou de uma força maior. Seguindo, preenchidos todos os pressupostos recursais, todas as condições de ação, todos os pressupostos processuais, o tribunal está autorizado a entrar no mérito do recurso. Quando a gente fala de juiz de admissibilidade, o juiz de admissibilidade ele é bifásico, porque ele pode ser analisado pelo juiz ACO e pode ser repetido pelo juiz ADQUEM. E ela é uma questão, o juiz de admissibilidade é uma questão de ordem pública, que não está sujeita à preclusão. E sendo questão de ordem pública, o tribunal pode conhecer, inclusive, de ofício dessas matérias. Quando a gente fala que ele é bifásico, significa que o juiz ACO, ou seja, aquele que proferiu a decisão, também pode fazer o juiz de admissibilidade. E depois ele vai ser repetido pelo tribunal. Isso por quê? Porque não incide preclusão pró-judicado para o juiz de admissibilidade. Se o juiz de admissibilidade é negativo e se nega seguimento ao recurso, ele obsta o processamento do recurso e a decisão recorrida passa a ter efeitos imediatos. Agora, se ele recebe o recurso e ele faz juízo de admissibilidade positivo, significa que os autos serão remetidos ao tribunal para posterior análise do mérito. Nós queremos falar o seguinte, isso significa que, por regra geral, os recursos são interpostos perante o juízo ACO, por uma questão de ordem prática, e depois eles são remetidos ao juízo ADQUEM. Existem duas exceções para a interposição perante o juízo ACO. A primeira é a do agravo de instrumento, que ele é interposto diretamente no tribunal. A segunda são os embargos de declaração, e os embargos de declaração são o que a gente chama de recurso iterativo, porque o órgão prolator da decisão é o órgão que irá julgar o mérito desse recurso. Os princípios recursais são os seguintes. Princípio do duplo grau de jurisdição. É um princípio implícito na Constituição, derivado do princípio da ampla defesa. Ele determina que as questões podem ser analisadas novamente após a interposição do recurso, pela possibilidade de erro do magistrado e pela possibilidade de inconformismo da parte. Princípio da voluntariedade. Os recursos são ônus processual, então eles devem ser interpostos facultativamente pelas partes. Lembre-se que reexame necessário, de acordo com a doutrina majoritária, não é forma recursal, porque o juiz não tem interesse de recorrer da sua própria decisão e o reexame necessário é simples forma de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Nós temos ainda o princípio da singularidade dos recursos, também chamado de unirrecorribilidade ou unicidade. Contra determinado tipo de decisão, somente cabe um único recurso por vez. O quarto princípio seria o princípio da proibição da reformácio in pégios ou da reformácio in melius. Segundo esse princípio, a parte não pode ter, em virtude do seu recurso, a sua situação agravada, além dos limites do seu pedido recursal. E também não pode ter a sua situação melhorada, além dos limites do seu pedido recursal. É derivado do princípio dispositivo, mas não se aplicam em questões de ordem pública ou em recursos administrativos, porque essas questões podem ser conhecidas de ofício pelo tribunal. Nós temos ainda o princípio da fungibilidade dos recursos, ou seja, o tribunal conhece de recurso inadequado como se fosse o cabível, desde que não exista
erro grosseiro por parte da parte ao interpor o recurso ou má-fé processual. Erro grosseiro seria a inexistência de dúvida ou controvérsia na jurisprudência sobre qual recurso cabível contra aquela decisão. E má-fé processual seria considerada aquela interposição do recurso no maior prazo recursal. Ou seja, se existe uma dúvida entre a interposição de apelação ao agravo e a parte entende que é cabível a apelação, ela deve interpor a apelação no prazo do agravo e pedir a aplicação desse princípio, sob pena de não conhecimento em juízo de admissibilidade negativo, em virtude da inadequação do recurso. Agora, nós temos que falar dos recursos em espécie. E são vários os recursos em espécie. O primeiro deles é a apelação, prevista no artigo 513 e seguintes. A apelação é cabível contra a sentença, mas existem exceções. A primeira das exceções é a sentença proferida nos juizados especiais. Os juizados especiais, em regra, as sentenças são passíveis de recursos nominados no prazo de 10 dias. E a segunda exceção seria na execução fiscal do artigo 34 da Lei 6830, quando o embargo devedor contra a execução fiscal, cujo valor não ultrapassa 50 ORTNs, essa sentença não vai ser passível de apelação, porque ela vai ser passível ou de embargo de declaração, no caso de omissão, contradição ou obscuridade, ou de embargos infringentes, a serem julgados pelo próprio juiz da causa. Ainda em apelação, e eu deixei para falar do efeito devolutivo neste momento, o efeito devolutivo é o reexame da matéria impugnada pelo Poder Judiciário. Ele deriva do próprio princípio do duplo grau de jurisdição. Significa que a matéria não pode ser analisada pela primeira vez pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. E reexame não é exame pela primeira vez. E o efeito devolutivo, como regra geral, está previsto no artigo 515 do Código de Processo Civil, que fala que o tribunal poderá analisar as questões discutidas e debatidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. Parágrafo 1º, parágrafo 2º e assim por diante. A apelação, por regra, tem efeito devolutivo e suspensivo, previsto no artigo 520. Contudo, os incisos do artigo 520 demonstram que a apelação somente vai ser recebida no efeito devolutivo. O efeito devolutivo é inerente a todos os recursos. Contudo, o efeito suspensivo é a regra geral. E o que é o efeito suspensivo? O efeito suspensivo impede que uma decisão de conteúdo positivo, ou seja, aquela que defere determinado pedido, que ela produza efeitos no mundo jurídico. Ou seja, impede a execução ou o cumprimento provisório daquela determinada decisão. Todos os recursos, em regra, têm efeito suspensivo também, salvo o agravo de instrumento, o recurso especial, o recurso extraordinário, por força do artigo 497, e os incisos do artigo 520, ou seja, uma apelação contra uma sentença que condena em alimentos, que decide processo cautelar, que homologa a divisão ou demarcação, que confirma os efeitos de uma tutela antecipada, que rejeita os embargos do devedor ou julga os improcedentes numa execução, ou que institui a convenção de arbitragem. A apelação, como regra geral, ela é interposta perante o órgão ACOR. E ao juiz de primeiro grau, cabe o primeiro juiz de admissibilidade. Se o juiz de primeiro grau verifica que todos os pressupostos recursais estão preenchidos, ele recebe a apelação, declara os efeitos em que recebe a apelação e abre vista para outra parte para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, que é o mesmo prazo de interposição do recurso, regra geral do artigo 508. Apresentadas as contrarrazões ao recurso de apelação, é possível repetir o juízo de admissibilidade e é aconselhável que se refaça o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, impedindo que recursos manifestamente inadmissíveis subam ao tribunal, manejando assim a máquina judiciária por algo que não tem sentido de ser, porque não poderá promover essa própria prestação jurisdicional. Agora, existe uma inovação introduzida pela Lei 11.276 que a gente chama de súmula impeditiva de recurso. E ela está prevista também no artigo 518 do Código de Processo Civil.
Segundo a inovação introduzida pela 11.276, o juiz ACO poderá negar seguimento à apelação quando o recurso impugnar súmula de tribunal superior, ou seja, a sentença tem que ter se fundamentado na própria súmula do tribunal e o recurso está impugnando a própria súmula do tribunal. Então, está outorgando força aos precedentes jurisprudenciais. Se for feito o juízo de admissibilidade negativo perante o juízo ACOR, é cabível o agravo de instrumento, por força do artigo 522. Mas se for positivo o juízo de admissibilidade, os autos são remetidos ao tribunal inteiro, ou seja, o processo sai todo da comarca de origem e é remetido para o tribunal. E lá vai receber outro número e outra classificação na distribuição. Vai virar uma apelação cível, no nosso caso. Essa apelação cível vai ser distribuída a um desembargador relator no nosso Tribunal de Justiça. E os autos vão subir, conclusos ao desembargador relator, que terá um prazo de 48 horas, vão subir com prazo de 48 horas ao desembargador relator. E lá ele vai ter um prazo de 10 dias para proferir uma decisão monocrática. O artigo 557 do Código de Processo Civil autoriza ao desembargador relator negar seguimento aos recursos manifestamente inadmissíveis, ou seja, que não tem os pressupostos recursais, ou não tem condições de ação, ou não tem pressupostos processuais. Autoriza o desembargador relator, monocraticamente, a negar seguimento também ao recurso prejudicado, ou seja, é aquele recurso que no curso do processamento do recurso deixou de existir interesse recursal, seja pela retratação do juízo ACO, seja pela morte da parte recorrente, quando o direito é intransmissível. A terceira possibilidade é o juiz negar provimento ao recurso monocraticamente, o desembargador relator. Ele pode negar provimento monocraticamente ao relator quando o recurso for contrário à súmula ou entendimento jurisprudencial majoritário de tribunal superior ou do próprio tribunal. Além dessa terceira hipótese, o relator pode também dar provimento monocraticamente ao recurso quando a decisão, apenas a decisão, é contrária à súmula ou entendimento jurisprudencial de tribunal superior. Nós estamos falando de decisões monocráticas. Nós falamos que ele pode negar seguimento quando o recurso é inadmissível ou prejudicado. E ele pode negar provimento também monocraticamente quando o recurso é contrário à súmula de tribunal superior ou do próprio tribunal. E ele pode dar provimento também monocraticamente quando a decisão recorrida é contrária à súmula ou entendimento jurisprudencial de tribunal superior. Para dar provimento, a súmula do tribunal superior vale, mas não a súmula do próprio tribunal. Porque o artigo 557, parágrafo 1º-A, fala que ele só pode dar provimento com súmula ou entendimento de tribunal superior. Contudo, entretanto, para negar provimento ao recurso, ele pode com base em entendimento do próprio tribunal. Em face de cada uma dessas decisões monocráticas, ou de qualquer uma delas, cabe o que a gente chama de agravo interno ou regimental, previsto também no artigo 557, parágrafo 1º. O prazo dele é de 5 dias, e os autos são remetidos ao desembargador, relator, para fazer juízo de retratação. Se ele se retratar com relação às decisões de juízo de admissibilidade negativo, o processo, o recurso, a apelação voltará a tramitar. Contudo, se ele mantiver a decisão de juízo de admissibilidade monocrático negativo, ele deve colocar o processo em mesa para que o órgão originário pelo julgamento da apelação julgue o agravo interno. Se não for caso de negar seguimento por inadmissibilidade do recurso, negar seguimento porque o recurso está prejudicado, negar provimento porque o recurso é contrário à súmula, ou dar provimento porque a decisão é contrária à súmula, o relator fará um relatório, que é o resumo dos fatos mais importantes do processo, e colocará dentro dos autos. Feito isso, os autos são remetidos à Secretaria do Juízo,
e lá os autos serão remetidos à pessoa do revisor. Existe revisor em apelações, embargos infringentes e ação rescisória. E essa é a regra geral do revisor. O revisor tem acesso ao processo no seu gabinete. Agora, mesmo em apelação, embargos infringentes ou ação rescisória, não haverá a figura do revisor quando se tratar de procedimentos sumários, indeferimentos da inicial ou despejo por falta de pagamento. Porque para essas causas, a causa tem que ser mais rápida, ela tem que ser julgada mais rápida e mais celeremente. O revisor, ele olha os autos, analisa os autos e pede dia para a sessão de julgamento. Quando não tem a figura do revisor, o próprio relator pede o dia. Se houver intervenção do Ministério Público, o Ministério Público é ouvido na pessoa do seu procurador de justiça antes dos autos serem remetidos ao revisor. E feito isso, os autos são devolvidos à secretaria para designação de sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, ocorre o julgamento propriamente dito do recurso. E lá, primeiro, será lido o relatório, pode ser outorgada a palavra ao advogado das partes para apresentar, no prazo de 10 dias, sua sustentação oral, ressalvadas as hipóteses de agravo de instrumento e embargo de declaração. E depois será entregue a palavra primeiro ao relator para proferir seu voto, revisor, voto, e vogal no caso de apelação, já que nós estamos falando de apelação. Agora, se for um agravo de instrumento, não há pessoa do revisor. E quem julga será o relator, o primeiro e o segundo vogal. Se forem embargos infringentes que tem revisor, será o relator, o revisor, o primeiro, o segundo e o terceiro vogal. Agora, se for embargos infringentes num procedimento sumário, vai ser um relator, o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto vogais. Se for uma ação rescisória que não é recurso, que é uma medida impugnativa, é uma ação impugnativa autônoma, porque gera nova relação jurídica processual, que por regra regimental é julgada pelo grupo de câmaras, nós vamos ter relator, revisor e diversos vogais. Proferidos todos os votos, redige-se o acórdão. E o acórdão ele é composto por ementa, dados do julgamento, relatório e os votos somados. Depois desse acórdão ainda cabem outros recursos. E eu apresentei a apelação aqui como forma ainda de teoria geral dos recursos. Então, nós já falamos da teoria geral dos recursos e apresentamos a apelação, processamento em primeiro grau e em segundo grau. E agora nós vamos passar ao cabimento dos demais recursos. Os agravos possuem 3 modalidades. E os agravos são cabíveis sempre em face de decisões interlocutórias. O primeiro agravo é a regra geral. E a regra geral, ou seja, é aquele: se eu tenho uma decisão interlocutória, a princípio, e essa decisão interlocutória proferida em primeiro grau, dela irá caber agravo retido. O agravo retido é aquele interposto dentro do processo, em primeiro grau, após, por exemplo, um despacho saneador que indefere uma prova pericial. O prazo dele, em regra, é de 10 dias, abre-se vista a outra parte para contraminutar o agravo e depois os autos vão ao juiz ACO para efetuar a juiz de retratação. Se ele não se retrata, o agravo retido fica preso nos autos e por isso o nome dele, retido, até eventual requerimento de apreciação em apelação contra a sentença final do processo. E aí o agravo retido ele vai ser julgado em preliminar do julgamento do mérito da apelação, no momento da sessão de julgamento. Então, nessa sessão de julgamento, primeiro vai se fazer o juízo de admissibilidade da apelação, porque se a apelação é inadmissível, a sentença de mérito já transitou em julgado e não há por que discutir uma decisão interlocutória dentro de um processo transitado em julgado. Depois, vão analisar o juízo de admissibilidade do agravo retido, ou seja, se ele for interposto um prazo de 10 dias por petição endereçada ao juiz, sem preparo, é o meu. Dessa forma, o agravo retido ele vai ser julgado em preliminar do julgamento da apelação. Se o agravo retido foi interposto no prazo, sem preparo, foi requerida a reapreciação do agravo retido quando da interposição da apelação ou das contrarrazões da apelação,
o juiz de admissibilidade do agravo retido vai ser positivo. E depois eles vão estar autorizados a entrar no juiz de mérito do agravo retido. Se for positivo ou negativo o juiz de mérito do agravo retido e a preliminar da apelação não for incompatível com o mérito da mesma apelação, eles vão poder prosseguir o julgamento e entrar no mérito da apelação. Agora, como exceção ao agravo retido, nós temos o agravo de instrumento. E o agravo de instrumento é cabível em 3 hipóteses. Primeiro, quando a decisão interlocutória gerar dano de difícil e incerta reparação à parte agravante. Quando a decisão interlocutória negar seguimento a recurso de apelação. Quando a decisão interlocutória for aquela que receber a apelação em efeitos equivocados. Então, nós estamos falando o seguinte. O agravo de instrumento é a exceção, e por isso ele pode ser convertido em agravo retido pelo relator que receber esse agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele é instruído com as peças do processo previstas no artigo 525, obrigatoriamente procuração das partes, de ambas as partes, de autor e réu, da decisão recorrida e da certidão de intimação da decisão recorrida, para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem prazo de 10 dias, e ele é feito por petição escrita e distribuída diretamente no tribunal, que pode ser interposto também por via eletrônica, por fax, pelo correio, se a norma regimental assim autorizar. Interposto o agravo de instrumento no tribunal, a parte tem que juntar em primeiro grau, no prazo de 3 dias depois, cópia desse agravo de instrumento com a lista dos documentos que instruíram o agravo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Por ser uma decisão que gera dano de difícil e incerta reparação, o processo de primeiro grau vai continuar tramitando. E vai gerar outro número de processos no agravo de instrumento. E nós vamos ter 2 processos tramitando. Um perante o juízo ACO, em primeiro grau, e o agravo de instrumento perante o juízo ADQUEM, que é o competente para analisar o mérito do recurso. Se o juiz ACO não se retrata, o agravo de instrumento tramita como apelação com ressalva da figura do revisor. O que seria um caso de decisão de dano de difícil e incerta reparação? A meu ver, qualquer decisão que defere ou indefere requerimento liminar gera dano de difícil e incerta reparação. Porque a parte não vai poder esperar o julgamento do mérito da ação em primeiro grau e depois não vai conseguir esperar o julgamento da apelação para poder pedir a reapreciação da decisão interlocutória que lhe gera dano. Como, por exemplo, uma decisão que indefere a saída do lar conjugal do cônjuge em virtude de problemas conjugais numa cautelar de separação de corpos. Isso gera dano enorme. O caso de inadmissão da apelação já foi falado. O caso de efeitos da apelação é na decisão interlocutória que recebe ou não a apelação pelo juízo ACO. Agora, existe a possibilidade também do agravo de instrumento do artigo 544 do Código de Processo Civil, que faz as vezes do agravo de instrumento contra a decisão de inadmissão da apelação. Ou seja, o 544 é um pouco mais específico, porque ele é sobre a decisão do vice-presidente do tribunal que nega seguimento a um recurso especial e extraordinário. Por exceção, ele é interposto perante a presidência do tribunal. E ele não tem preparo, porque o preparo dele se aproveita do preparo feito no recurso especial e extraordinário. E as cópias dele, que são levadas adentro dos autos, são bem maiores do que as cópias de um agravo de instrumento contra uma decisão de primeiro grau, interlocutória de primeiro grau. O próximo recurso, porque o agravo interno eu já falei quando eu falei de processamento da apelação em segundo grau, seria os embargos infringentes, previstos no artigo 530 e seguintes do Código de Processo Civil. Os embargos infringentes são cabíveis, como regra geral, e eu não estou falando daqueles embargos infringentes que eu já citei aqui, contra uma sentença em execução fiscal cujo valor não ultrapassa 50 salários mínimos, porque aqueles embargos infringentes são contra uma decisão monocrática e o próprio juiz julga sendo um recurso iterativo. Esses embargos infringentes, como regra geral, são contra as decisões colegiadas dos tribunais. Para caber embargos infringentes, nós temos os seguintes requisitos. Que seja um acórdão não unânime proferido em apelação ou em ação rescisória. E que, na apelação contra a sentença de mérito de primeiro grau, ou seja, aquela de 269, tenha sido dado provimento ao recurso.
E, na mesma forma, cabe contra o acórdão não unânime em ação rescisória, quando esse acórdão houver julgado procedente o pedido da ação rescisória. Ou seja, nós temos a seguinte forma de cabimento: uma decisão colegiada em que tenha modificado uma decisão anterior. Só que essa decisão colegiada não pode ser unânime. E os embargos infringentes têm prazo de 15 dias, deve ser feito preparo, e são endereçados ao relator do acórdão, que após as contrarrazões também no prazo de 15 dias poderá fazer o juízo de admissibilidade dos embargos infringentes. Esses embargos infringentes, se o juízo de admissibilidade é negativo, essa decisão do relator vai ser passível de agravo interno, também no prazo de 5 dias, com autorização de juiz de retratação. Agora, se é o juiz de admissibilidade pelo relator do acórdão embargado for positivo, será determinada a escolha de novo relator aos embargos infringentes. E o novo relator vai processar os embargos infringentes como se fosse uma apelação. Depois disso, nós temos os embargos de declaração, previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração são julgados pelo próprio juiz prolator da decisão. E eles visam apenas esclarecimento e integração da decisão. Agora, a dúvida sobre os embargos de declaração é se eles são cabíveis contra decisões interlocutórias e despachos. A meu ver, sim, são cabíveis, porque a parte tem direito à prestação jurisdicional de maneira clara, completa e precisa. E o STJ já se manifestou, por sua corte especial, num acórdão de 11 votos a 7, que são cabíveis em base de declaração em face de decisões interlocutórias, sejam elas omissas, contraditórias ou obscuras. Também com relação aos despachos, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em voto, em acórdão, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio, cabíveis contra despachos, principalmente quando o juiz de primeiro grau se omite num requerimento de tutela antecipada ou numa liminar, numa reintegração de posse, ou qualquer uma dessas. Nesse caso, você obriga o juiz, ou solicita do juiz, a apreciação expressa sobre um requerimento omisso. E caso ele rejeite os embargos, converterá o despacho, que é irrecorrível, em decisão interlocutória, e por isso será passível de novo agravo de instrumento, havendo, inclusive, efeito interruptivo do prazo recursal, começando do zero. Tá? Então, nós temos que os embargos de declaração servem para a parte ter uma prestação jurisdicional clara, completa e precisa. E eles são direito à parte. A gente sabe que, na prática, atualmente, o direito ao recurso de embargos de declaração vem sendo abusado pelos advogados, porque o advogado não tem perda nenhuma em embargar a declaração. O embargo não tem preparo. No Código de Processo Civil, ele interrompe o prazo dos demais recursos. Então, se eu quero protelar o feito, nada mais justo do que eu embargar a declaração, que não tem prejuízo nenhum para o meu cliente. E por isso, os juízes podem e devem aplicar a multa de embargos protelatórios, prevista no 538, parágrafo único, que é 1% na primeiro embargos protelatórios, e na reiteração de embargos protelatórios pode subir até 10%, ficando condicionada a interposição dos demais recursos ao pagamento dessa multa. O próximo recurso seria o recurso ordinário constitucional. E o recurso ordinário constitucional está previsto na Constituição da República, e por isso ele é um recurso constitucional, e o próprio nome fala disso. Ele está previsto no artigo 102, inciso 2 da Constituição, como órgão adquém Supremo Tribunal Federal. O recurso ordinário constitucional, por regra geral, ele faz as vezes da apelação naqueles casos de competência originária dos tribunais. Por exemplo, mandado de segurança impetrado diretamente no STJ. E se esse mandado de segurança é julgado e é proferido um acórdão denegatório, contra esse acórdão denegatório, proferido em única instância por Tribunal Superior, caberá recurso ordinário constitucional, prazo de 15 dias. Com preparo para mandado de segurança, sem preparo para habeas corpus. E assim por diante. Só que, com relação a habeas corpus, também impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, existe súmula falando que o prazo é de 5 dias do recurso ordinário.
E o regimento interno do STJ também fala que o prazo do recurso ordinário em habeas corpus é de 5 dias. É como se fosse uma apelação. Tramita no segundo grau, como se fosse uma apelação em primeiro grau. E depois de recebida pelo vice-presidente, é remetida ao órgão superior. No caso do STJ, é remetida ao Supremo. Então, se o órgão do acórdão é Tribunal Superior, nas hipóteses de mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data, ou em julgamento de crime político, cabe recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal. Agora, se a garantia constitucional é julgada originariamente por Tribunal Estadual ou por Tribunal Regional Federal, em única instância, cabe recurso ordinário ao STJ como órgão ad quem. Então, se eu tenho um mandado de segurança decidido em única instância pelo TJMG, e essa decisão é denegatória, cabe recurso ordinário no prazo de 15 dias ao STJ. Os próximos recursos são os recursos especiais e os recursos extraordinários. E quando a gente fala de recurso especial e extraordinário, houve modificação nas hipóteses de cabimento pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Ambos os recursos, tanto especial como extraordinário, são recursos de fundamentação vinculada, porque só se admitem nas expressas hipóteses previstas em lei. São recursos classificados, quanto ao objeto, como recursos extraordinários lato sensu, pois eles tutelam o direito objetivo, ou seja, a lei, por via direta, e só por via reflexa o direito subjetivo da parte. Quando nós falamos em recurso especial, previsto no artigo 105, inciso 3º da Constituição da República, é cabível contra qualquer tipo de acórdão proferido em única ou última instância, por tribunais estaduais ou tribunais regionais federais, quando incidir nas hipóteses de cabimento. A primeira hipótese de cabimento é aquela da linha A do inciso 3º. E quando esse acórdão contrariar lei federal ou tratado ou negar-lhes vigência. A gente sabe que contrariar é qualquer tipo de violação à lei federal. E negar vigência é um tipo de violação mais restrita, porque ela importa numa interpretação absurda ou no desconhecimento da própria lei. Mas nós estamos falando sempre em contrariedade. Agora, a linha B fala claramente que cabe recurso especial quando esse acórdão julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Então, para caber o recurso especial, o tribunal tem que ter dado pela validade um ato administrativo local, ou seja, do governador do estado de Minas Gerais, por exemplo, ou do prefeito municipal de Belo Horizonte. E o que a gente chama de ato? A gente chama de ato administrativo normativo, que é aquele que serve para explicitar a lei, em tese. Ou seja, ele pega e explicita uma lei determinada. Se o acórdão deu pela não validade desse ato local, não cabe recurso especial. A terceira hipótese de cabimento é a da linha C do artigo 105, inciso 3º, ou seja, quando existe dissídio jurisprudencial entre tribunais diferentes da Federação Brasileira. E vale como decisão paradigma a própria decisão do STJ. E é muito interessante que, no momento da interposição do recurso ordinário, o que eu chamo de recurso ordinário? É aquele que serve para tutelar o direito subjetivo, uma apelação, um agravo retido, um agravo de instrumento, embargos infringentes. Nesses recursos que a parte faça o que a gente chama de pré-questionamento. Pré-questionamento é um requisito específico dos recursos especiais e extraordinários e dos embargos de divergência. Segundo o pré-questionamento, o STJ, o STF, só vão apreciar determinada questão se ela tiver se tornado res dúbia, res controvérsia, perante o efetivo debate nas instâncias inferiores. Ou seja, nós estamos falando do duplo grau de jurisdição. O STJ só vai apreciar a suposta violação de lei se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais apreciar se houve ou não violação daquela lei. Ou se há ou não dissídio jurisprudencial entre a decisão dele, do TJMG, e a do próprio STJ.
E na hora que ele faz esse pré-questionamento, que eu entendo que deve ser explícito, evitar o implícito pelos entendimentos do próprio STJ, ele abre aso ao conhecimento do mérito desse recurso especial. Então, para a parte interpor o recurso especial sobre o dissídio jurisprudencial, ele tem que cumprir o artigo 541, parágrafo único, que fala o seguinte, que a parte tem que demonstrar a existência da decisão paradigma, ou seja, modelo favorável ao seu direito e ao seu pedido recursal no recurso especial, através de um repositório jurisprudencial, inclusive previsto retirado de internet. E essa foi a modificação da Lei 11.352, salvo engano. Porque, se eu comprovo a existência da decisão paradigma, mais um motivo para se analisar esse recurso especial com base em dissídio jurisprudencial. E, além de comprovar a existência da decisão paradigma, cabe à parte que interpõe o recurso especial fazer o que a gente chama de demonstração analítica do dissídio, mostrando aonde a decisão paradigma é igual à decisão recorrida, onde a decisão paradigma é diferente da recorrida, e por que a decisão paradigma é melhor do que a decisão recorrida, para que se possa ter provimento do recurso especial. Agora, quando a gente fala em recurso extraordinário, o recurso extraordinário é aquele cabível e julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição da República, nas hipóteses do artigo 102 da Constituição. Ele está previsto no inciso 3, e ele é cabível contra qualquer tipo de decisão proferida em única ou última instância, quando incidir nas hipóteses de cabimento. Então, existe a possibilidade, inclusive, de caber recurso extraordinário contra uma sentença, desde que haja o esgotamento de todas as instâncias recursais inferiores. Por exemplo, naquela hipótese da sentença em execução fiscal até 50 ORTNs. Ou seja, se o juiz proferir uma sentença em baixo devedor em execução fiscal cujo valor não ultrapasse 50 ORTNs, contra essa sentença cabe embargos infringentes. Quem julga esses embargos infringentes? O próprio juiz prolator da decisão. E na hora que ele profere a segunda sentença, houve esgotamento de todas as instâncias recursais inferiores. E o pré-questionamento sobre a violação da Constituição tem que ter sido feito nos embargos infringentes contra a decisão monocrática. Essa segunda sentença, caso não tenha feito o pré-questionamento explícito da violação da Constituição, vai ser passível de embargo de declaração, em virtude da omissão perpetrada pelo juiz, que deveria ter pré-questionado a suposta violação à Constituição da República. Se ele faz o pré-questionamento, cabe recurso extraordinário contra a sentença proferida em juiz de primeiro grau. E esse recurso extraordinário vai ser remetido automaticamente ao Supremo Tribunal Federal. Agora, nós estamos vendo uma diferença flagrante entre o recurso especial e o recurso extraordinário. O órgão ACO do recurso especial tem que ser TRF ou Tribunal Estadual. E por isso exclui-se o cabimento de recurso especial nas hipóteses de juizados especiais, sejam eles federais ou estaduais. Contudo, recurso extraordinário sim é cabível contra um acórdão proferido por turma de juizado especial, porque cabe inclusive contra a sentença. As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário são as 4 alíneas do artigo 102, inciso 3º. Primeiro, quando a decisão recorrida contrariar o dispositivo auto-aplicável da Constituição da República. Então, a gente tem o seguinte, que se o dispositivo supostamente violado no acórdão for um dispositivo de eficácia plena da Constituição da República, vai caber recurso extraordinário. Por que eu falo em eficácia plena? Porque o entendimento antigo do Supremo Tribunal Federal era que o conhecimento dos recursos extraordinários dependiam de violação à norma de eficácia plena, segundo o entendimento de José Afonso da Silva, no livro da Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais. Isso excluía o cabimento de recurso extraordinário para as hipóteses de norma constitucional de eficácia contida ou limitada. A segunda hipótese de cabimento do recurso extraordinário é quando esse acórdão declarar a inconstitucionalidade de lei ou de tratado. Ou seja, se o acórdão, prévio incidente de declaração de inconstitucionalidade, declara que determinada lei federal é inconstitucional, contra esse acórdão vai caber um recurso extraordinário.
pela declaração de inconstitucionalidade. Agora, se vocês arguem a inconstitucionalidade de determinada lei e o acórdão dá pela constitucionalidade da lei, eu não posso interpor recurso especial com base na linha B, mas eu só posso interpor recurso especial com base na linha A, porque houve violação do dispositivo auto-aplicável da Constituição. A terceira hipótese de cabimento do recurso extraordinário seria o acórdão que dá pela validez de lei local, seja ela estadual ou municipal, ou ato administrativo normativo local, municipal ou estadual, em prejuízo de dispositivo auto-aplicável da Constituição. Então, o que nós temos nessa hipótese? Se o ato administrativo normativo foi julgado válido pelo governo, pelo Tribunal ACOR, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, e ele foi contestado durante todo o processo, efetivando-se o que a gente chama de pré-questionamento explícito, vai caber recurso extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal verifique se o acordo está certo ao aplicar o ato administrativo normativo ou a lei local, em prejuízo da Constituição. A quarta hipótese de cabimento foi introduzida pela Emenda Constitucional 45 de 2004, de dezembro de 2004, e resolveu um problema de competência que existia entre o Supremo Tribunal Federal e o STJ. Segundo a linha D, fala o seguinte, que se o acórdão der pela validez de lei local, seja municipal ou estadual, contestada em face de lei federal, caberá recurso extraordinário. Por quê? Pelo seguinte, que se a lei local invade a competência normativa da União, além de violar a lei federal, viola também as normas de competência previstas no artigo 22 e seguintes da Constituição da República, entre elas a competência privativa da União e exclusiva. Né? Nessa hipótese, além de violar a lei federal, o que vai acontecer? Vai violar diretamente o dispositivo da Constituição. E, por isso, retirou a lei local, que antes era competência a lei local, em face de lei federal, que antes era competência do STJ, e passou a lei local, em face de lei federal, para o STF. Isso significa que, atualmente, não existem mais hipóteses de interposição simultânea de recurso especial e extraordinário sobre o mesmo pedido? Não. Ainda pode haver a interposição simultânea de RESP e RE, recurso extraordinário, contra o mesmo pedido, quando o acórdão recorrido dá pela validez de lei local contestada em face de lei federal e, além de existir lei local, lei municipal ou lei estadual, dá também pela validez de ato administrativo normativo local contestado em face de lei federal. Então, incidiria as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário do artigo 102, inciso 2º, a linha D, e incidiria a hipótese de cabimento de recurso especial do artigo 105, inciso 3º, a linha B. Em ambos os casos, pretende-se a proteção da lei. Recebidos ambos os recursos que são interpostos perante o juízo ACOR, na vice-presidência do tribunal recorrido, eles são remetidos, primeiramente, ao STJ, que vai julgar o recurso especial em primeiro lugar. Também ele vai processar como uma apelação sem revisor. E o acórdão proferido pelo STJ é um acórdão de 5 votos. E também pelo STF, em virtude de regimento interno. Proferido o acórdão no STJ, os autos vão ser remetidos ao STF, se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Mas pode acontecer um incidente com relação à competência para o julgamento do recurso especial extraordinário. Se remete os autos para o STJ e o ministro do STJ entende que o recurso extraordinário ele é prejudicial do recurso especial, eles vão, em decisão recorrível, remeter os autos ao STF para julgar primeiro o recurso extraordinário. Ou seja, com relação, por exemplo, a uma hipótese de usurpação de competência legislativa. Julgado o recurso extraordinário, depois devolve-se os autos ao STJ para se julgar o recurso especial, se ele não estiver prejudicado, ou seja, se não houve reforma total do acórdão pelo Supremo. Pode acontecer uma terceira forma nesse incidente, que seria o ministro do STJ, ou seja, em primeiro lugar, sempre os autos vão para o STJ.
O ministro do STJ, entendendo prejudicial o recurso extraordinário, ele remete os autos para o STF. E os autos vão ser conclusos ao ministro do Supremo. Se o ministro do Supremo discordar da decisão do ministro do STJ, ele vai devolver os autos ao STJ para julgar na regra geral, ou seja, primeiro STJ, depois STF. Em qualquer caso, tanto o recurso especial quanto o extraordinário, eles não obstam o cumprimento provisório da decisão, porque eles não possuem efeito suspensivo. Mas esse efeito suspensivo pode ser atribuído através de tutela antecipada recursal, requerida incidentalmente na própria petição de recurso especial ou extraordinário, ou através de ação cautelar renominada, ajuizada diretamente no STJ ou no STF, desde que os recursos especiais extraordinários tenham sido recebidos pelo vice-presidente do tribunal recorrido. O último recurso é o que nós chamamos de embargo de divergência, previsto no artigo 546 do Código de Processo Civil. E cabem embargos de divergência quando existe uma decisão paradigma do próprio STJ ou do próprio STF, e em julgamento de recurso especial ou de recurso extraordinário, a posterior decisão seja contrária à decisão paradigma que fundamentou o recurso anteriormente analisado. Ou seja, ao julgar o RESP, a turma nega provimento ao RESP contra a decisão paradigma de outra turma ou de outro órgão do próprio STJ. E da mesma forma, ao julgar o recurso extraordinário, eles negam provimento ou fazem um juízo de admissibilidade negativo que é contrário à decisão paradigma de outra turma ou do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em qualquer caso, qualquer acórdão proferido pelo Supremo, depois dos embargos de divergência, somente serão cabíveis embargos de declaração. E esses embargos de declaração, quando se é julgado pelo Supremo um acórdão em embargos de divergência, seria o que a gente chama embargos declaratórios com efeitos infringentes, o que é uma exceção à regra geral. Para caber embargos declaratórios com efeitos infringentes, tem-se os seguintes requisitos: uma decisão teratológica e a inexistência de outro recurso cabível contra aquela decisão. E por isso eu chamo de efeito atípico dos embargos de declaração, porque os embargos de declaração, por regra geral, somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Com isso, senhores, eu apresentei todos os recursos, todas as hipóteses de cabimento e um pouco de teoria geral dos recursos. Vou encerrar esse panorama dos recursos cíveis, lembrando que mandados de segurança contra decisões judiciais ou ação rescisória são ações impugnativas autônomas, que impugnam a decisão fora da relação jurídica processual, não na mesma relação jurídica processual, aonde se incidiria também ou se colocaria o que nós chamamos de querela nulitatis insanabilis. Então, elas não são recursos e devem ser estudadas separadamente. Agradeço a oportunidade dada e me coloco à disposição para eventuais dúvidas no nosso curso virtual. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença do professor Magno Federício Gomes, que falou hoje na série Panorama Cursos sobre o processo de conhecimento na fase recursal. Muito obrigada, professor. Seja bem-vindo e até uma próxima oportunidade.